Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora então a gente vai começar junto do zero a criar essa interface aqui de loja, né? Uma loja de tênis, então simbolizando uma loja de tênis aí, uma interface que a gente vai construir desde o zero, passo a passo aqui comigo, tá? Pra gente ver um pouquinho do que a gente vai construir, vamos lá, tá rodando aqui o projeto, tá? Então a gente entra aqui, tem toda a grade de tênis aí disponível dessa loja, tá? A gente teria um filtro aqui, né? Mas como a gente está construindo a interface, então a partir de grade eu poderia então abrir aqui um tênisinho específico, né? Então tem o nome, aqui teria o ícone do kart, tá? Do carrinho, né? Aí teria aqui a imagem mais detalhada aí do tênis que ele escolheu. Então o preço, qual que é o nome, as cores disponível. Também aqui a gente vai ter qual que é os números, tá? Disponível que ele tem, qual que é o número que estaria selecionado, a descrição desse tênis aí, o material, a categoria, o comprar, e também aqui embaixo a gente tem aqueles produtos relacionados que você já entrou ou poderia gostar, né? Então a gente tem aqui alguns, tá? Isso é bem legal. Então a gente vai construir tudo isso passo a passo aqui. Vamos lá, vamos para o código, pega seu café e vamos começar. Então vamos lá, para a gente poder começar aqui, eu criei já um aplicativo utilizando o Expo, tá? Então se você vai fazer junto comigo, utilize o Expo só para a gente ter a mesma experiência, mas tudo que a gente vai fazer aqui você consegue fazer com o CLI também, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu criei um projeto utilizando o Expo. Se você ainda nunca criou um projeto utilizando o Expo com React Native, então pausa a aula aqui agora, vai lá no nosso canal aqui embaixo, tá? Que tem aula como criar um aplicativo com Expo, como instalar, tudo certinho, passo a passo e detalhado para vocês, beleza? Então vamos lá. Já criamos o nosso aplicativo, estou rodando ele aqui, só rodei, né? Não fiz mais nada. Se eu abrir aqui, eu chamei ele aqui de MyTênis, né? Então não tem nada, só o aplicativo padrão, beleza? Então tá rodando aqui. Primeira coisa, a gente vai utilizar o Expo, legal. Então se eu vim aqui, a gente vai utilizar também um custom fontes aqui do Google, tá? Deixa eu abrir aqui. A gente vai utilizar uma fonte personalizada igual a gente viu lá no nosso mockup. Então vamos lá, vamos começar a instalar e bora pro código. Então vou vir aqui, vou parar de rodar esse meu projeto aqui, vou dar um Ctrl C aqui para parar de rodar ele. Beleza? Parei de rodar. Então vou instalar aqui a parte de Expo fonte, tá? E essa parte do Expo-Google-fonte barra, e a gente vai colocar o nome da fonte que a gente quer instalar, tá? Então no nosso caso eu não vou utilizar essa Inter aqui. Se você quer procurar, por exemplo, se tem uma fonte que você acha legal para poder utilizar, você vem aqui, ó, Google Fonts, beleza? E aí aqui você pode pesquisar, por exemplo, tem a Roboto, que é bastante utilizada, que a gente vai utilizar essa Anton aqui, tá? Então é esse cara aqui. Então como ela tem aqui, tá disponível, a gente vai copiar tudo isso aqui do Expo Install. Vamos lá, deixa eu dar um CLS aqui para limpar, vou colar e vou apagar aqui, em vez de Inter, a gente vai instalar então Anton, beleza? Então vamos instalar o Expo espaço install, espaço Expo traço fonte, e aí Expo traço Google traço fontes barra Anton, beleza? Então vou instalar aí no meu projeto, vamos aguardar e aí eu volto. Maravilha, instalou aqui então. Segunda coisa que a gente já pode instalar é a parte de navegação. Seguindo o mockup aqui, que eu tirei uma print para a gente ver, a gente vai ter a parte de navegação, ou seja, em pilha, né, em stack. Quando eu abrir, ele vai abrir então o item que ele clicou, né, só daquele tênis para ele ver todos os detalhes. Então, vou minimizar e a gente vai utilizar aqui, né, deixa eu fechar o React Navigation, beleza? Então, vou aqui em Read Docs e a gente vai instalar. Então, primeiro a gente instala o React Navigation barra native. Então, vou vir aqui. Vou colar aqui, vou utilizar o NPM, tá? Se você quer utilizar o Yarn para instalar aqui, não tem problema, tá? É só selecionar aqui, beleza? Então vamos esperar ele instalar. Beleza, instalou aqui então, vamos voltar. E agora então, como a gente vai utilizar o Expo, né? Se a gente descer aqui embaixo, então a gente tem os comandos, né? Vou copiar aqui que é todas as partes que precisam, como Gesture Handler, algumas outras bibliotecas que o Navigation utiliza, né? Então, vou copiar todas aqui, tá? E vamos lá no nosso MD, deixa eu limpar aqui e vou colar elas aqui, beleza? Então vamos instalar novamente e aí eu volto. Beleza, instalado aqui então. Inclusive, se você está vendo pela primeira vez, tá, o React Navigation aqui, né? A gente tem aqui no canal uma aula específica só sobre o React Navigation. Todos os tipos de navegação, como configurar, por que configurar. Claro que aqui a gente vai fazer passo a passo, mas é bacana. Se você nunca viu, pausa a aula aqui, vá lá no nosso canal, vou deixar também aqui embaixo para você ver só sobre o React Navigation e depois você pode voltar aqui, vai ficar bem mais completo e mais fácil de você entender, tá? Então a gente instalou também as outras bibliotecas e eu posso descer aqui embaixo e vir Hello React Navigation, né? Porque o tipo de navegação que a gente vai utilizar é o stack, tá? Então a gente vai ter que instalar o tipo de navegação. Posso copiar aqui até o install, beleza? Vamos voltar no CMD aqui, deixa eu dar um CLS. Eu vou usar o Expo. E aí eu posso dar um Ctrl V, Expo Install e o tipo de navegação que é o nosso stack. Então, @react-navigation barra stack aí. Eu vou instalar e a gente aguarda mais esse cara aí. Beleza? Instalado aqui então. Então, vou dar um CLS e agora a gente já pode rodar, né? Então, Expo Start aqui para ele rodar de novo. Maravilha. Vou fechar aqui do meu app, vou fechar aqui.
Se vocês querem utilizar o mesmo emulador que eu estou utilizando o Pixel 3 XL, se eu não me engano. Ele é bem legal, tá? É um pouquinho mais pesado, mas é bem bacana, tá? Eu gosto de utilizar o Pixel 2, se quero utilizar um cara mais leve, né? Então, maravilha, tá rodando. Se no meu CMD já apareceu o QR Code, então tá rodando. Vou dar Run on Android aqui para ele rodar no meu emulador. Vamos aguardar. Beleza. E rodou. Vou vir no meu projeto. Perfeito. Deixa eu tirar ele aqui que tá muito grande. E maravilha, né? Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, se a gente lembrar aqui, então eu quero que minha status bar seja preta, tá? E aqui embaixo vai ter uma imagem, né? Um banner aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, a gente vai tirar aqui o nosso text, beleza? Esse container aqui, por enquanto, a gente pode deixar, não tem problema aqui, tá? E essa style aqui da status bar, então vamos mudar aqui style, tá? E a gente vai mudar ela aqui para light, beleza? Então eu quero que dentro dela, em vez de ser preto aqui, vai ser branco. E eu quero mudar, então, para o background color, quero que seja preto, então 000, beleza? Então vou salvar, ó, já mudou aqui para mim. E eu também quero que ela seja translucent, passar aqui para true, seja invisível e as coisas possam ficar debaixo dela também. Maravilha. Segunda coisa que a gente precisa fazer é configurar já nossas rotas, né? Então, vou criar aqui uma pastinha new folder src, beleza? Dentro dela, então, vou criar um new file chamado router.js, ok? Dentro desse router.js, a gente vai configurar, então, todas as nossas rotas, tá? Então, import aqui, react from react, porque a gente vai precisar escrever aquela estrutura de JSX, ou seja, essa estrutura aqui, né? Então, para essa estrutura ser reconhecida, eu preciso importar o nosso react, beleza? Então, importamos ela aqui. Depois, eu vou importar aqui do React Navigation, então, @react_navigation, esse cara aqui, /native. Dele, eu vou importar o navigation container. E agora, também quero importar um carinha chamado o stack, né? Então, create stack navigator from @react navigation /stack. Deixa eu ver se eu importei. Importou, já reconheceu aqui. Maravilha. Depois disso, então a gente precisa importar as duas telas que a gente vai ter, que é a home e também a nossa detail, né? Aquela de detalhe lá. Então, dentro de src aqui, eu vou criar um new folder, pages, beleza? Então, dentro de pages aqui, eu vou criar um new folder também, chamada home. Dentro de home, eu vou criar index.js, tá? Então, dentro desse cara, a gente pode criar um componente funcional. Então, vou dar um rn func aqui só para a gente agilizar. Se você quer utilizar esse mesmo snippet, é só procurar o nosso aqui. Na parte das extensões, escreve sujeito, vai aparecer sujeito programador, só você instalar. E aí você vai ter as mesmas snippets que eu vou utilizar aqui, tá? Maravilha. Vamos lá. Aqui eu vou tirar essa view aqui. Eu vou colocar, então, uma view e um text aqui também. Página home, por exemplo. Beleza? Então, vou importar também um text. E eu vou copiar tudo isso aqui. E vou criar mais uma página aqui, ó. Pages, dentro de pages, tá? Vou criar um new folder, detail. Dentro de detail, eu vou criar aqui index.js, beleza? Vou colar ela aqui e vou mudar aqui para detail. E aqui eu posso colocar detalhe, né? Que é no texto. Salvei. Vou salvar as duas, né? Vou garantir que eu salvei as duas. E agora, dentro do nosso router, a gente já pode importar elas, né? Já criamos duas páginas. Então, home from ponto barra pages, acessamos a pasta pages, acessamos agora então /home. Vou duplicar. Nesse outro aqui, então a gente vai mudar para detail, beleza? Então mudamos aqui e mudamos também aqui na frente para detail. Perfeito. Depois de então importado, agora a gente já pode então criar qual que é o tipo de navegação. Então const stack igual create stack navigator. Criamos aqui, tá? Para a gente poder utilizar. Esse cara aqui a gente vai ter dentro dele a parte de navigator, que é o tipo de navegação, e também as screens para a gente configurar. Então, primeiro então vamos criar o nosso componente. Então, function, vou chamar aqui de routes. Aqui embaixo eu vou exportar, export default routes. Dentro dele a gente temos o nosso return. E aqui temos o JSX, né? Então aqui a gente tem o nosso navigation container. Dentro do navigation container, né? Por volta aqui, por dentro dele, a gente vai ter o tipo de navegação. Então, stack.navigator, que é o tipo de navegação. E dentro desse tipo a gente tem o stack.screen, que é a tela em si, tá? Então cuidado com os S maiúsculos, com o N maiúsculo, cuidado com isso aí, tá? Dentro dessa screen aqui, vou dar um enter aqui para a gente colocar as nossas propriedades. Temos o name, qual que é o nome dessa nossa screen? Home. Qual que é o component dela? Então, ela vai renderizar qual componente quando a gente entrar nessa tela. Vai renderizar o nosso home. Perfeito. Depois a gente tem options, se quiser passar. Eu vou abrir mais umas chaves, tá? Dentro dessas chaves aqui eu vou passar header shown como falso. Isso vai tirar o header da nossa página. Então, não vai ter aquele header padrão
numa Stack Navigator, beleza? Então vou salvar. Depois dela aqui a gente vai ter outra stack, então stack.screen, que agora vai ser o nosso detail, né? Então name, detail, vou até dar enter aqui para ficar igual. Tá, enter aqui, maravilha. Depois do name a gente tem um component, qual que é o componente que a gente vai renderizar, e vai ser o detail também, que a gente já importou aqui em cima. Salvei essas duas, já exportamos aqui embaixo, e agora então a gente pode voltar no nosso app e importar todas as rotas. Porque quando a gente roda o nosso aplicativo, o primeiro componente a ser chamado e renderizado aqui na nossa tela é o app.js. Então, quando ele entra no nosso aplicativo, eu quero chamar nossas rotas, e aí as rotas vão decidir qual que tem que exibir, o que tem que exibir ali, e qual tipo de rota que é. Legal. Então eu vou importar aqui os nossos routes. Routes from .src barra router. É o nosso arquivo. Então a gente importou routes aqui. E agora, embaixo da nossa status bar, eu vou chamar nosso route. Beleza? Só que eu não quero que ele tenha uma view por fora, que tenha um estilo. A gente vai fazer isso dentro das rotas, né? Então, para a gente não tirar a view, porque não tem nenhum componente por volta e não pode, né? Ele precisa de um wrapper, de um componente por volta. Ele até sugere aqui, ó, se você quer utilizar esses dois caras aí e não tenha nada em volta, utiliza um fragment, né? Que é basicamente esse cara aqui, conhecido assim, e ele fecha assim, sem nada. Tá? Então, basicamente, para a gente conseguir envolver esses dois componentes e não colocar uma view, não colocar um componente que tenha alguma estilização ou que vá afetar a nossa aplicação aqui. Então, coloquei o nosso fragment, que eu vou salvar, e já está aqui, provavelmente porque ela é translúcida, a nossa status bar, o nosso página home está aqui embaixo, né? Se a gente vir em home index aqui, e no nosso style do text, passar aqui uma propriedade, vou passar em linha, margin top, vou colocar um 60 para a gente ver. Olha a nossa página home aqui, já apareceu, né? Deixa eu até colocar um font size aqui para ele de uns 25. Ó, página home está aqui. Então, maravilha, já está sendo renderizada as nossas rotas. Então, quando ele abre a nossa aplicação, ele chama o nosso routes e o routes vai decidir quem que ele vai chamar, né? De fato, ele chama primeiro a nossa stack home aqui. Então, agora, para a gente testar a nossa fonte, antes da gente continuar a nossa aplicação, né? Porque a gente tem que utilizar essa fonte aqui. Então, vamos lá. A gente já instalou as nossas fontes, já instalamos o Anton. Então, vamos lá no nosso app para a gente poder carregar ela na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou tirar esse import aqui do React Native, por enquanto a gente não vai utilizar. E eu vou importar aqui aquilo que a gente instalou das fontes. Então, vou abrir e fechar chaves, from, expo-google-fontes/Anton, que foi o que a gente instalou. Se eu der aqui um Ctrl espaço, ele vai mostrar o que ele tem para a gente importar, né? Então, vamos importar o hook de useFonts para a gente poder carregar. E a fonte de fato, né? Então, que é a Anton dessa forma aqui, tá? Beleza. Então, a gente importou o useFonts, que é um hook para a gente poder chamar ela. E também a gente vai importar do Expo, vou colocar em cima aqui, import from Expo mesmo, tá? Um carinha chamado apploading, esse cara aqui, tá? E também para a gente não esquecer, já que a gente configurou nosso router, vou até fechar aqui, para a gente não esquecer, em cima de tudo aqui a gente importa o React Native Gesture Handler, tá? Então import React Native Gesture Handler, que ele cuida da parte de gestos, e o React Navigation, que cuida das rotas, pede para no nosso componente app importar ele aqui como primeiro, tá? Então só importar e deixar ele aqui. Continuando, então, a gente importou nossa fonte, importamos o nosso hook e o apploading aqui. Basicamente, o que a gente precisa fazer é utilizar o useFonts para carregar essa fonte aqui. Então, dentro do nosso componente, const, vou chamar de let aqui, não tem problema, fonts load igual useFonts, beleza? E aqui eu vou abrir um objeto, que a gente poderia carregar mais de uma, né? Mas no nosso caso, a gente vai carregar só a nossa Anton aqui. Então, beleza. E aí, o que eu preciso fazer? Eu quero que ele fique em um status de loading no meu aplicativo até ele carregar essa fonte para mim. Eu não quero que ele abra o meu aplicativo e a fonte esteja quebrada, por exemplo, com essa fonte aqui, e de repente ele carregou e muda para outra. Ele só vai abrir o meu aplicativo quando de fato ele tenha carregado essas fontes também, tá? E por isso a gente importou o apploading, que é do próprio Expo aqui, que vai controlar isso pra gente, tá? Ele é baseado nos ciclos de vida aí do React, então ele vai continuar no status de loading carregando pra gente até que isso seja carregado. Então a gente pode fazer uma verificação. Se não tiver fonts loaded, então return apploading. Vai retornar esse cara aqui. Então esse cara aqui é o nosso componente na tela de carregamento, beleza? Se não, se ele tiver carregado, ele não vai cair dentro desse if. Então ele vai carregar toda a nossa status bar, toda a nossa routes aqui sem problema nenhum, ok? Então vou salvar. Deixa eu ver aqui, deu algum erro ou não. Não sei, atualizei rápido e não consegui ver. Deixa eu rodar de novo aqui. Opa, Style Sheet, porque eu deletei. Deixa eu deletar o Style Sheet aqui também. Não existe esse cara.
Beleza, agora sim. Maravilha. Então agora para a gente poder testar esse cara aqui, vamos lá no nosso index aqui do nosso home, tá? E aqui a gente pode passar vírgula, font family, 2 pontos, abro aspas aqui. Dentro do aspas a gente passa exatamente esse nome aqui, ó, que ele importou. Então a gente pode copiar aqui para não escrever errado e colar. E eu vou salvar. E olha quem tá aqui. Nossa fonte aqui perfeitamente, totalmente carregada, né? Se eu fechar minha aplicação, vou vir no meu Expo aqui, vou clicar em rodar. Maravilha, carregou perfeitamente. Então, mais uma coisa, a gente já matou a pau aqui. Continuando, então, carregamos a fonte. Agora, então, a gente vai colocar todas as imagens dentro do nosso projeto, tá? Então, dentro de SRC, New Folder, Assets, beleza? Então, vou dar aqui um Revel aqui pra gente acessar essa pastinha aqui e colar todas elas aí. Vocês vão ter para baixar aí também, tá? Para vocês seguirem exatamente o que eu estou fazendo. Só não confundam, tá? Ó, dentro do meu projeto, essa pasta de Assets com a pasta que a gente criou. Então, SRC e aqui dentro Assets. Então, vou colar ela aqui. Colei todas as nossas imagens, vocês vão ter aí também. Vamos voltar, vamos vir em Assets. Então, todas as imagens dos tênis, no banner e do detail aqui, ok? Então, agora que a gente já carregou, vamos construir a nossa home, né? Vamos lá, primeira coisa, a gente pode apagar esse text aqui, que não vai existir. Vou importar depois do text aqui, o Style Sheet, e também já vou importar um Scroll View aqui, ok? Então, aqui embaixo vamos criar o nosso Style Sheet. Styles igual Style Sheet, ponto create, abro parênteses chaves aqui. Então, dentro vai ter o nosso container aqui. Esse container vai ficar, então, responsável pelo nosso view aqui global, né? Que vai ficar por volta de tudo, styles.container. E dentro dessa nossa view aqui, o que a gente vai ter é um header aqui, tá? Onde vai ter toda essa imagem e também esse cara aqui. Então, vou criar uma nova view. Essa view aqui, ela já posso até chamar um style aqui de styles.header. Beleza? Dentro desse header aqui, então, a gente vai ter nossa image, né? Então, deixa eu importar aqui que eu não importei. Image. Vou trazer aqui. Image. Dentro da image, a gente tem, então, o nosso source, que é o caminho da imagem. Então, require, barra vai descer mais uma. Assets, barra, e aqui é o nosso banner.png, beleza? Show de bola. Depois a gente tem um style para ela também, né, para poder arrumar a largura dela. Styles. Vamos chamar aqui de image. Vou salvar. Ó, já carregou ela aqui, mas já a gente arruma o tamanho dela. Hoje a gente já pode até fazer para não ficar muita coisa, né? Falta o container, o header e a nossa image. Vamos lá. Dentro do nosso container aqui, eu vou passar um flex 1, porque eu quero que ele pegue todo o tamanho da tela, ocupe todo o espaço aqui, tá? Então, o width para ela também de 100%. Então, vai pegar todo 100% da tela esse container. E também quero mudar o background color aqui. Em vez desse cinza que vem, por FFF, que é o branco. Faltou 2 pontos. Maravilha. Agora sim. Depois, então, vírgula, header. No header aqui eu só vou dar uma margem, né? Uma margem bottom aqui de uns 8 aqui. Só para ele não quebrar, para não ficar muito colado aqui com o nosso header. Vírgula. Depois a gente vai ter nosso image. Eu quero que a image apenas pegue a largura 100% da tela, né? Não 1000, 100%. Agora sim, 100% da tela. Perfeito. Vamos continuar. Depois do nosso header, então, a gente tem esse tênis. E temos aqui qual que é o tipo, né? Masculino e esse ícone aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui embaixo da nossa image, vou colocar um pouco de espaço para ficar melhor para vocês no vídeo. E a gente vai ter uma view, né? Essa view aqui, eu vou colocar até um style para ela de styles.textContainer, tá? Esse cara aqui, então, vai ser responsável pelo title, pelo do que é, se é tênis masculino, feminino, e também aquele filter lá, que é aquele iconezinho. Então, text, vou chamar aqui de tênis, tudo maiúsculo mesmo, seguindo aquele exemplo. Style, styles. Vamos chamar aqui de text. Beleza? Vou duplicar aqui, também vai ter o mesmo estilo. A gente vai colocar aquela bolinha, né? Isso aqui você pode colocar no teclado a bolinha, ou pode colocar um traço também, que é esse cara aqui. Basicamente, você fazer uma bolinha no seu teclado, ou colocar um traço também, pode ser o que você quiser, não tem problema, tá? Depois eu vou duplicar para baixo, e a gente tem o masculino, né? Então, masculino. Todos vão ter o mesmo estilo, pra gente reaproveitar, mas alguns são diferentes, né? E esses dois são um pouquinho mais cinza. Já a gente vai arrumar isso aí. Depois disso, então, a gente tem aqui o nosso ícone, né? Esse ícone é um filter e ele também é um botão. Então, também vou importar aqui um touchable opacity, beleza? E também vou importar um ícone. Então, import from @expo. Acho que ele não deu aqui porque eu coloquei. Agora ele vai sugerir expo /vector icons, beleza? E a gente vai importar aqui o carinha do material icon, que é o ícone que a gente vai utilizar, tá nessa biblioteca. Então, depois do text, a gente vai trazer o nosso botão. Dentro do botão, eu quero colocar o ícone. Esse ícone aqui, a gente passa algumas propriedades, como name. Qual que é o nome dessa
Qual que é o nome desse ícone? Então, filter-list. Só consultar a documentação dele, se você quiser saber os nomes que ele tem lá. Qual que é os ícones, né? Size aqui para ele, eu vou passar aqui 24. E vou passar aqui color para ele também de 000, que é a preta. Salvar. E também para o nosso botão, a gente também tem um estilo, né? Nosso botão aqui. Para ele eu posso até colocar em linha, porque ele vai ser diferente. Eu quero que tenha uma position absolute. Eu quero que ele sempre fique aqui exatamente onde ele está. Então, position absolute. E eu também quero passar right 0, tá? E eu vou dar um align self aqui, center aqui, beleza? Mas com aspas simples, center aqui. Perfeito. Então, salvei. Ó, ele já ficou aqui no canto, mas ainda também tá bagunçado e esses caras aqui também estão errados. Então, vamos lá arrumar primeiro o nosso text container, né? Então, vamos lá, vírgula, text container aqui. Bom, primeira coisa, a gente precisa colocar todos em linha. Então, flex direction, row. Vamos alinhar um do lado do outro. Perfeito? Depois disso, então, eu quero dar uma margem vertical. Em vez de a gente passar um número fixo, para ele se comportar mais responsivo, eu quero passar 5% aí, tá? E eu também dar uma margem horizontal, eu quero passar também 5% aí, tá? Para a gente deixar mais responsivo. Perfeito. Depois disso, então, a gente vai agora para os nossos text. Font family. Eu quero que eles estejam aquela fonte que a gente importou. Posso copiar aqui para não errar, né? Beleza. Font size aqui eu vou passar uns 26. Vamos ver aqui. Maravilha. E vou dar uma margem horizontal também de 1%. Vai ser pouquinho, porque eles só vão desgrudar um pouquinho. Não vai ser muito não. Ó, 1% ele desgrudou bem pouquinho aqui. Se eu passasse 2, já ia desgrudar, ó, muito. Então, 1%, beleza. Com isso a gente evita de passar um valor fixo, né? E fica bem mais legal pra gente testar e ter ele mais responsivo aí. Mas, se a gente olhar, esses dois caras aqui, eles são um pouquinho mais escuros, né? Então a gente pode ou colocar uma opacidade só nos dois, ou a gente pode colocar uma color diferente. Então eu posso vir nesses dois aqui que vão ter. Eu vou colocar o colchetes aqui. Abre e fecha antes aqui, ó, colchetes, tá? Vírgula. E aqui eu vou passar abre e fecha o chassi pra gente colocar um estilo em linha. Color. Eu posso colocar um DDD, por exemplo, ou um CE, CE, CF também, que é uma cor cinza. Posso colocar a mesma coisa nos dois, então vou copiar esse cara e vou colar nesse de baixo aqui no masculino. Então colei. Olha lá. Agora sim, a gente tem o mesmo efeito aqui. Nosso botão já está aqui. E agora falta a nossa linha. Então vamos lá. Fora agora da nossa view aqui, que é um header. Então, ó, abre ela aqui, fecha aqui. Então vou tirar o espaço. Fora do nosso header eu vou ter uma view aqui, que vai se comportar como uma line, né? Ou posso fechar aqui mesmo, que não vai ter nada dentro dessa view. Style, styles.line. Vamos colocar ela aqui embaixo, vírgula, line aqui. Para esse cara aqui, a gente vai colocar um border bottom color, D8, 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 um cinza também, um border bottom width de uns 2. Maravilha, aqui a gente tem a nossa linha aqui. Beleza. Depois então agora temos a parte dos nossos conteúdos de fato. Então vamos subir lá. Deixa eu até puxar um pouquinho. Beleza. Então abaixo da nossa linha, tá? A gente vai ter aqui um scroll view. Beleza? Dentro desse scroll view aqui, a gente pode ter um text, lançamentos. E esse text também vai ter um style aqui, tá? Esse style aqui eu vou chamar de style.text, porque eu vou utilizar o mesmo, acho que daqui de cima ele já vai utilizar o padrão. Acho que escrevi errado, styles aqui. Beleza, utiliza o mesmo estilo, fica padrão, bem legal. Deixa eu ver, ele tá mandando mostrando uma mensagem, deixa eu dar um Ctrl M e um Reload aqui. Beleza. Então, para a gente continuar, depois dele aqui, a gente tem a grade agora, onde vai ter 2 itens por linha, né? Vamos dizer. Então, a gente tem 2 itens, embaixo tem mais 2, depois vai ter mais 2, vai ser dessa forma a nossa exibição dos produtos, tá? Então, isso é bem tranquilo da gente montar com o Flex, né? Porque a gente pode criar uma view. Dentro dessa view aqui, eu posso passar um style para ela. Ela vai ter aqui em linha mesmo um Flex Direction Row, né? Ou seja, vai ser um ao lado do outro. Eu posso passar também um Justify Content com Space Around, né? Ou seja, um de cada lado, tá? Dentro dessa view aqui, eu vou colocar uma outra view só pra gente ver mesmo como isso vai funcionar. Um Style aqui, vou chamar aqui um Width de, sei lá, vamos colocar aqui 70, com uma altura de 70. Um Background Color aqui de Red. Só pra gente ver, vou duplicar. Então, ó, a gente tem o nosso texto aqui, nossa view, e temos as nossas duas views aqui, que seriam os 2 itens, tá? Então, se a gente salvar, ó, a gente tem cada item aqui. Deixa eu mudar para 80 aqui, em vez de 70, para ficar um pouquinho maior. Beleza. E aí, para a gente ter esse efeito aqui, é só a gente duplicar. Se eu duplicar essa view mais 2 vezes, olha que legal. Dupliquei mais 2 vezes, a gente vai ter o efeito. Claro que eles estão grudados, porque por enquanto a gente não aplicou nenhum estilo de espaçamento. Então, eles ainda não estão dessa forma. Mas é muito simples.
tá? Então é essa jogada que a gente precisa fazer para criar esse efeito de 2 itens por coluna. Então, para a gente não criar aqui os itens, que vai ser bastante coisa, que a gente vai ter que trazer a imagem, todas as coisas aqui, eu posso criar um componente para isso, né? Então, dentro de SRC, eu vou criar aqui, ó, vou minimizar as pastinhas da Pages. Dentro de SRC, eu vou criar uma pastinha chamada Component. Então, Component, beleza? Dentro de Component, eu vou criar um cara aqui, uma outra pasta, então, um folder, dentro de Components, chamada Choose. Então, dentro dessa pasta aqui, New File, index.js, tá? Vamos criar um componente funcional aqui. Então, rn func aqui. E eu vou importar aqui um text. E a gente vai colocar ele aqui. Uma view e o nosso text aqui. Choose, beleza? E agora vamos lá no nosso home para a gente poder importar ela aqui. Então, vamos lá. Import choose from ponto barra. Vamos ter que descer, ponto barra para descer mais uma. Component barra choose. Importamos aqui. E a gente chama nos lugares aqui da nossa view. Então, chamar aqui, choose, e eu vou duplicar. Então vai ter 2 por coluna, né? Então tá aqui. Por enquanto, se a gente duplicar, só vai aparecer os nossos textinhos lá. Então agora a gente tem que trabalhar nesse componente choose aqui, tá? Ele que vai ser responsável por montar esse componente aqui de fato. Primeiro a gente tem uma imagem, depois qual que é o nome do tênis e o preço dele aqui, tá? E ele é um item clicável, né? Então eu vou dar um touchable opacity, ele é um botão. Então a gente vai importar esse botão aqui. E dentro dele, a gente vai colocar nossas imagens e os textos aí. Então, image, a gente vai trazer aqui. Não esquece de importar também. Então, vírgula, image. Dentro dessa image aqui, eu vou trazer um source. Por enquanto, fixo. Então, require. Passar um caminho aqui, ponto barra, assets. Opa, passei errado aqui. Assets, barra 1.png, que é um tênis. Depois dela aqui, eu vou passar um style. Precisamos criar, então também vou importar aqui o style sheet. Const. Styles igual stylesheet.create, abro aqui parênteses e abro nossa chaves aqui dentro. Dentro dele a gente vai ter o container padrão, que a gente já tem, tá? E dentro aqui também vamos ter nosso styles. Vamos chamar aqui de choose.img, beleza? Então, depois da nossa imagem, a gente tem um text, que vai ser qual que é o nome desse texto, né? Então, tênis, vou colocar aqui, Nike, sei lá, Shox 10. Sei lá, algum que veio à cabeça aí, inventei. E aí aqui a gente também vai ter um style, tá? O style para esse cara aqui de styles, vamos chamar de choose text, beleza? Depois desse cara aqui, eu vou duplicar ele, e a gente vai ter, vamos aqui, o nosso preço. Então aqui a gente vai colocar o preço, né? Então eu vou colocar, por enquanto aqui, 99, não, vou colocar 190, 99. Posso até colocar sem esses pontos, né? Posso colocar junto assim que fica bem legal. Então vamos colocar aqui o nosso style no nosso touchable, styles.container, vou salvar, vamos ver aqui, ó, já criou um pouquinho mais de forma, né? E agora vamos estilizar esses caras aí então. Então, a primeira coisa que a gente precisa passar no nosso container, padding vertical, eu vou passar também porcentagem, então eu quero passar 2%, tá? Depois disso, align items center, e também vou dar um justify content center aqui, para alinhar tudo ao centro aqui, ó. Alinhou tudo ao centro, perfeito, era isso que a gente queria. Vírgula. Depois a gente tem choose image. Dentro aqui, eu quero que seja um fixo mesmo. Então a gente pode passar uma width de uns 175 e uma altura também de uns 175, né? A gente vai deixar fixo mesmo. Beleza. Vamos para os nossos textos agora. Choose text. Esse cara aqui que falta. Dentro dele eu só vou aumentar um font size aqui para 16. E beleza. Vamos ver aqui. Só que o valor, ele era mais clarinho, né? E para isso a gente pode fazer uma jogada bem legal. Em volta desse nosso text aqui, tá? Deixa eu até colocar ele aqui em linha, então vou colocar ele aqui. Deixa eu colocar o meu text em linha. Só coloquei em uma linha. Em volta desse nosso text eu vou colocar uma view, tá? Então vou colocar aqui o nosso text aqui dentro. E para essa nossa view eu quero passar para ela um opacity, tá? Vou passar um opacity aqui de 0.4. E maravilha, temos aqui o nosso efeito de opacidade. Ou poderíamos passar também no estilo aqui, um estilo a mais. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o tamanho do nome desse nosso tênis aqui. De fato, os nomes não vão ser grandes, mas vamos supor que a gente tem Nike Shox 10, do sujeito, programador, edit, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente dá um conflito aqui no tamanho da nossa interface. Ou a gente pode quebrar a linha, né? Fazer com que ele quebre a linha para baixo quando o nome for muito grande. Só que se a gente configurar dessa forma e o cara tem um nome muito grande, vai ficar quebrando linhas para baixo. Não vai ficar legal porque a gente está fazendo um sistema aqui em colunas, em grade aqui, vamos supor, em grid.
tá? Então não fica bacana. O mais bacana é ele atingir o nível máximo aqui, batendo nesse nosso limite, tá? Atingindo o nível máximo do limite, a gente bota 3 pontinhos e o cara vai ver quando ele abrir todos os detalhes, beleza? Então a gente vai utilizar essa maneira aqui. Para isso a gente pode utilizar um filter, né? Criar um filter aí. Então vou criar aqui em cima do return uma função. Vou chamar aqui de function filter desk de descrição, tá? Então ele vai receber qual que é o nome, então ele vai receber a descrição, tá? Desse nosso item. Então if se o desk.length for menor que 27, então se for o tamanho menor que 27 caracteres, o que eu quero fazer? Eu quero deixar ele passar, porque aí o tamanho é pequeno, é um tamanho que a gente pode deixar passar. Então return, eu vou só retornar minha desk aqui. Simples, não vou fazer mais nada. Se não, então ele vai passar aqui para baixo. Eu vou dar um return, vou concatenar aqui, vou abrir meu template strings e eu vou abrir aqui para colocar um JavaScript. Vou pegar a nossa desk, que é nosso nome, ponto substring, beleza? Ele é uma função. Ele recebe então qual que é o parâmetro que ele vai começar e qual que ele vai acabar. Então eu quero que ele comece pegando do zero, do primeiro, tá? Até o tamanho, por exemplo, 22 ou 24, 25. A gente pode ver isso na prática. Depois disso aqui, então depois aqui de onde a gente coloca esse substring, eu posso colocar 3 pontinhos. Porque ele vai pegar a nossa string do 0 até o 25. Depois disso ele vai descartar. Não quero mais o tamanho do nome. E aí a gente coloca esses 3 pontinhos aqui. Então vamos aplicar esse filter para ver aqui. Vamos colocar aqui. Vou abrir fecha-chaves, filter desk. E a gente passa aqui qual que é a string. Por enquanto está fixa, né? Então vou passar aqui. Ó. Vou colocar aqui dentro. Vou passar ela aqui, tá? Passei. Ó, vamos lá. Olha o tamanho que ficou. Ficou bem legal, só que ainda ficou muito grande. Então a gente poderia reduzir aqui para 24 ou 22, tá? Então 22 ou 24 aqui já fica um tamanho bem legal, né? Perfeito. Vou colocar 23 aqui. Maravilha. Assim já fica bem legal. E agora então, vamos lá passar isso através das propriedades, que por enquanto está fixo. Então vamos voltar aqui no nosso shows. Então no home aqui, o que eu quero mandar? Eu quero que ele mande aqui através desse componente. Posso até tirar aqui e ele vai fechar dessa maneira. Então vou duplicar, vou tirar esse último de baixo aqui. Ele vai abrir como uma view, tá? E um text, porque a gente vai mandar para propriedades para ele, por exemplo, img. Qual que é a img que eu quero mandar? Então vou mandar require, barra, assets barra 1.png. Então vou mandar a primeira imagem, tá? E eu também, quanto que ele custa. Então cost, vou mandar aqui qual que é o valor que eu quero desse tênis. Então vai ser 140,90, beleza? E dentro dele aqui, tá? Posso dar enter, eu posso colocar na frente, vou dar um enter aqui. Dentro dele aqui, eu quero colocar, por exemplo, o nome. Então, Nike Air Max Dia, sei lá, tô inventando aqui. Então, perfeito. Deixa eu apagar esse aqui e vamos duplicar esse aqui que a gente já colocou. O segundo, então, eu quero colocar a imagem 2. Se a gente olhar aqui, ó, a imagem 2 é um outro tênis, tá? Quanto que ele custa? Então, eu vou colocar aqui uns 280, beleza? E aí, qual que é o nome dele? Então, deixa eu pegar aqui alguns nomes aqui na internet para não ficar escrevendo várias coisas aleatórias, né? Então, deixa eu pegar aqui algum nome. A gente colocou mais um. Então, depois desse cara aqui, a gente já passou as propriedades, né? Então, agora vamos lá chamar no nosso componente. A gente passou através das propriedades, nesse shoes aqui. A gente passou uma propriedade chamada img, né? A gente passou dentro dela um require, qual que é o caminho da primeira imagem, né? Desse nosso tênis, quanto que ele custa. E dentro aqui a gente passou o nome desse tênis aí, tá? Então, no nosso componente shoes, a gente recebe através das propriedades. Então, eu recebo aqui props, beleza? Então, recebendo as props, agora é só utilizar. Por exemplo, na nossa imagem aqui no source, eu posso tirar esse require, eu posso pegar props.img, que é o nome da propriedade que eu passei, ó, img. Beleza. Depois disso a gente tem o filter e dentro do filter não vai ser mais fixo. Vai ser props. Onde que está o nosso nome? Se a gente voltar, tá aqui dentro. Dentro a gente acessa através da propriedade .children. Beleza? Maravilha. E aqui o preço também. Então, abre e fecha. props.cost, né, que é o nome que a gente colocou. Vou salvar. Então assim a gente recebe através das propriedades e pronto, a gente tirou essa parte fixa daqui, criamos um componente e ficou muito mais dinâmico na nossa aplicação para dar manutenção quanto para reaproveitar o código também, tá? Então agora eu vou duplicar essa nossa view. A view de baixo aqui vai receber então uma imagem 3 e imagem 4. Vou mudar aqui os valores para 560 e 220, tem 90, só 220. Eu vou mudar aqui os nomes, deixa eu pegar mais dois nomes aqui. E agora eu vou duplicar mais uma vez. Então, vou duplicar essa view aqui mais uma vez. Porque são 6 tênis, né, que a gente tem aqui. Então, 4. Depois aqui é o 5 e o 6.
Vou colocar que esse custa 920, que esse custa 120. Beleza. Então, deixa eu pegar mais dois nomes aqui de novo. Beleza. Então, a gente repetiu aqui a nossa view, que é a nossa linha de grade aqui. Deixa eu atualizar aqui para a gente ver. E beleza, a gente já tem os nossos tênis aqui, né? Lançamento, a linha, ela divide aqui, ó. Então, fica bem legal. E a gente tem eles como um botão, porque no nosso shoes aqui a gente colocou eles em volta de um touchable opacity, né? Então, eles são uns botões, tá? A gente clica aqui para poder abrir depois. Então, maravilha. E a gente tá já scrollando e tá com o estilo bem bacana, né? Então, quando eu clicar, ele tem que abrir, então, um componente onde só vai exibir os detalhes daquele tênis lá. Então, vamos lá. O nosso shoes aqui, como ele é um touchable opacity, ele também tem uma propriedade onPress. Então, onPress. A gente pode passar e receber ele através do nosso home aqui. Então, o shoes aqui eu posso passar também mais uma propriedade onClick. Vai ser, por enquanto, uma função anônima com um alert aqui. Clicou. Beleza? Vou copiar esse onClick aqui e vou colar para os demais. Então, vou colar em todos os shoes aqui. Beleza. Nesse também e nesse também. Então, vou salvar. E nesse cara aqui, ele também recebe através das propriedades. Props. E aqui no onPress, o que eu quero fazer? Eu quero chamar o nosso onClick. Então, props.onClick, né? Lembra que é com C maiúsculo, eu criei aqui, ó, onClick com C maiúsculo, tá? Então, quando ele clica, vai chamar o nosso onClick. E o nosso onClick aqui, eita, nosso onClick aqui, ele vai chamar o nosso alert. Então, vou salvar. E eu vou salvar aqui também. E vamos testar esse cara aqui. Cliquei, ó, clicou. Então, esses dois primeiros, eu vou navegar ele para a nossa tela de detail, né, que a gente já criou. Então, ao invés desses dois primeiros aqui mostrar um alert, o que eu vou fazer? Eu vou navegar eles. Então, vamos ter que utilizar o hook do Use Navigation. Então, vamos importar ele também. Então, import from @React Navigation /native. E ele tem um hook aqui bem bacana chamado Use Navigation, tá? Então, a gente vai criar esse hook. Const navigation igual Use Navigation. E agora a gente vai navegar ele para a tela de detail, né? Então, aqui no nosso primeiro tênis, navigation.navigate, vou mandar ele para detail, beleza? É o mesmo nome que a gente chamou aqui no nosso router, tá? Esse nome aqui. Então, chamamos para navegar ele para detail, vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo. Então, só esses dois primeiros que vão navegar. Salvei, vamos lá, ó, posso clicar aqui embaixo, alert, vou clicar no primeiro, ó, navegou para a página de detail, perfeito? Então, estamos navegando aqui perfeitamente. Tá? Então, para não ficar muito grande o nosso vídeo aqui, vamos para o próximo vídeo para a gente criar então lá toda a nossa parte aqui de detail, toda essa página aqui de detail, tá? Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, de deixar o seu like, eu espero que você tenha gostado e vamos para o próximo vídeo que tem muita coisa ainda para a gente criar. Te vejo lá.